Opa, tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, falar um pouquinho do Santos, como sempre. Queria falar a respeito das possíveis contratações, uma vez que eu prestei muita atenção ontem na entrevista que o Andrés Rueda deu ao companheiro Ademir Quintino no seu canal no YouTube. Uma entrevista muito boa, na qual o Andrés Rueda esclareceu muitas e muitas perguntas que o Ademir Quintino veio recebendo no decorrer do programa. A verdade é o seguinte, pessoal. A única coisa, o único jogador, eu digo, o único jogador certo para a próxima temporada é o Bruno Oliveira, o Bruninho, o meia esquerda. Esse é o único jogador que está confirmado para a próxima temporada. Quando se fala de... O que me estranhou, o que me causou estranheza, foi que o Balderman, um zagueiro contratado, que tem um pré-contrato, melhor dizendo, com o Santos, o zagueiro do América Mineiro, que tem um pré-contrato assinado, não foi confirmado pelo Andrés Rueda, não. Pelo menos foi o que eu senti. Eu não senti convicção em momento que foi perguntado pelo Ademir Quintino e que o jogador não foi confirmado para o ano que vem. É bem verdade que existe um pré-contrato? Existe um pré-contrato. E aí que eu falo para vocês, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Santos, ele tá, pelo menos eu entendo, pelo menos foi isso que o presidente falou a respeito. O Santos está numa nova fase, o Santos acertou várias contas, o Santos está honrando com seus compromissos, né? O Santos está tentando ficar instável, e ele falou que em 2022 não é que o Santos vai poder contratar pra caramba, não. Ainda continuará o processo de pagamento das contas, e ele vai tentar colocar, eu não sei se foi dessa forma que ele falou, mas comente aqui e fale se foi isso que vocês entenderam. Que tudo e qualquer informação, ele vai tentar colocar no estatuto, se não me engano. Qualquer informação que for a respeito de impostos, a respeito de dívidas, cada presidente vai ter que se responsabilizar. Uma coisa assim ele falou, que eu achei muito interessante, porque cada presidente que assume faz o que quer com o clube, depois vai embora, porque sabe que não vai ser responsabilizado, e aí fica essas dívidas que o outro, na sequência, se ele não fizer um bom trabalho, vai se acumular cada vez mais. Então, o que ele disse para o Ademir Quintino? Que ele vai tentar sanar a grande maioria, deixar tudo em ordem, a grande maioria das dívidas, não fazer, tipo, passar um pano e jogar para o próximo mandato. Pode não ser o dele. Ele não deixou bem claro se ele vai se recandidatar novamente. Então ele vai tentar acertar aquilo que está errado, e quando ele passar o bastão para o próximo presidente, o cara, ele pega essa situação e daí para frente ele só toca o barco. Olha que responsabilidade. Se o Santos pegar um novo presidente que não tenha o mesmo perfil do Andrés Rueda, o Santos está ferrado. Portanto, se o Andrés Rueda continuar fazendo esse trabalho que ele está fazendo, junto à comissão técnica, o nosso diretor executivo aí, o Edu Dracena, todos os membros do conselho gestor e tudo mais, essas pessoas que só colaboram para o bem do Santos, eu digo para o bem do Santos, vai dar certo, não vai ter problemas. Agora, se for o contrário, se o pessoal estiver mais preocupado com si próprio do que a instituição Santos Futebol Clube, aí vai ser complicado. Voltando, pessoal, às contratações, somente o Bruninho Oliveira está confirmado para o ano que vem. O Balderman, zagueiro, apesar de ter um pré-contrato, não está. Aí eu fiz algumas anotações aqui. Alguns eu vou deixar bem claro para vocês, pessoal.
foi sondagens. Sondagens o que é? Pô, tem um jogador assim, assim, assado. Deixa eu pegar o telefone, deixa eu dar uma ligada para ver como está a situação contratual dele. Só para a gente saber como que está a situação, de repente pode dar negócio ou não pode. Não é que vai contratar. A gente precisa tomar muito cuidado. Isso o Rueda ele frisou bem naquilo que acontece. Ele falou a respeito de salário, que não existe teto salarial de 200, 250 mil. Ele desmistificou isso daí. Ele falou que o mais importante, ele pode pagar 300, 400, 500. O importante para ele é poder pagar o jogador. Honrar com seus compromissos para aqueles que estão sendo contratados. Então ele deixou bem claro isso daí. Então não existe teto salarial, né? E aí quando eu falo sondagens, por que eu peço para tomar cuidado? Porque ele falou assim que tem muitas coisas que são colocadas nas redes sociais, né, que não são verdades, que ele acompanha a maioria das redes sociais e quando ele vê que caiu o nível, evidentemente que ele pega e sai. Então, é Twitter, ele provavelmente se inscreve em muitos canais no YouTube, naqueles que têm mais credibilidade. E ele acompanha porque ele falou que ele precisa saber o que acontece com a torcida do Santos. O que o torcedor santista está querendo. Olha como é importante a participação do torcedor santista nesse contexto. Então, eu vou falar de sondagens. Falaram-se, parece que o Santos pegou e ligou, sondou o Pato. Lembra do Pato? Jesus amado. Pô, se o Santos realmente fez isso, eu não estou falando que foi falado na entrevista de ontem do Rueda e do Ademir Quintino, tá? Eu estava vendo algumas notícias que correram hoje, alguns canais do YouTube que só falam a respeito do Santos, estava ouvindo. O Pato, para mim o Pato é um ex-jogador em atividade, pessoal. Esse rapaz, esse menino, ele só jogou no Inter quando ele foi campeão mundial, ainda com Abelão. Isso faz muito tempo, quando ele estava com 17 para 18 anos, que ele saiu muito cedo. E na época que ele jogou pra caramba, que foi no Milan. Depois disso tudo, quando ele voltou pro Corinthians, pro São Paulo, pro Corinthians, agora ele está nos Estados Unidos, é um jogador, ex-jogador em atividade. Não dá, ele não tem vontade, é o tipo daquele jogador, pô, você ganhou 10, 15 milhões de dólares. Ele, tá, sua mãe tá doente, não sei o quê. Tudo bem, você não vê a expressão de otimismo, aquela coisa assim, aquela garra, aquela coisa. Então, mesmo jogando nos times adversários, os concorrentes dos times grandes aqui do Santos Futebol Clube, eu nunca vi vontade nesse jogador, na expressão dele, é sempre o mesmo rosto, sempre. Quer dizer, se o Santos estiver pensando nesse jogador, pelo amor de Deus, descarte, Santos. Eu sei que eu não mando nada, porque eu sou apenas um torcedor, aqueles que tentam cobrir a notícia do Santos e tentam dar notícia da melhor maneira para o nosso torcedor. O Pato eu acho que não é um bom negócio não. Fala-se muito em o Balderman, eu já falei a respeito. O Rodriguinho, poxa vida, é outro que eu sei que talvez pode ser pretendido pelo técnico Fábio Carille, que já jogou com ele no nosso time rival, onde eles foram campeões juntos e tudo mais. Mas aquele Rodriguinho não é o mesmo de hoje. Inclusive ele estava no Bahia ganhando uma bala por mês, ganhando muito bem, e estava no banco de reservas, tá? Mas para a equipe do Santos serve. Não sei, pessoal, não sei. O Santos, assim, vou ser bem sincero com você, bem sincero. Eu vou falar mais uns 2, 3 jogadores aqui, e eu vou falar o estilo de jogador que o Santos precisa para esse certame que vem aí logo em 2022, para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana, né? E falando aí de Rodriguinho, poxa, Rodriguinho deve ter 33 a 36 anos aí, preciso só confirmar, vocês façam uns comentários aí, mas também acho que não é um jogador para o Santos não. Posso me surpreender? Não sei, porque ele está de férias, né? Assim como todos os times do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, e de todas estão de férias. Então me parece que o contrato dele vai até o final do ano, não sei, me parece que é uma coisa assim. E nesse período
Nesse momento, quando o helicóptero vem passando aqui, eu peço perdão ao nosso telespectador, às pessoas que acompanham o meu canal. Se houver algum barulho, alguma coisa assim, por favor, pessoal, tente ignorar. Estou num lugar totalmente diferente hoje. Voltando a falar do Rodriguinho. Não sei se é um bom jogador para o Santos. Não sei se é um bom jogador. O Rodriguinho, que o torcedor santista, talvez se quiser esse jogador, está pensando que é aquele Rodriguinho que foi multicampeão com o Carille. Não é o mesmo jogador. Ah, mas para os jogadores que tem no Santos ele é craque. Será que ele é craque? Será? Não sei. Não sou eu que defino se... Evidentemente eu sou um torcedor, uma pessoa que acompanha o Santos quase que diariamente, as notícias do Santos quando eu chego em casa à noite, dou uma geral e tudo mais, para fazer e ter um trabalho gostoso de fazer esses vídeos falando as notícias do Santos para vocês. Mas eu acho que o Rodriguinho também... Eu não estava jogando nem no Bahia, não era titular no Bahia, vai jogar no Santos como titular. Você vê a situação que está o Santos. Então, tem um outro jogador aqui, que eu vi um comentário, eu vi até vídeo a respeito disso. Pode ser boato também, pessoas que estão falando, eu não sei. Às vezes, que nem o Rueda falou, às vezes uma notícia plantada, a notícia se espalha de uma forma e não tem nada a ver com o Santos. Vocês lembram daquele Luan que jogava lá no Atlético Mineiro? O Luan Coalhada, que tinha um cabelo desse tamanho e tudo mais, parecia o Coalhada lá do Chico Anísio. Não dá, né, pessoal? Menino não tá tão velho assim. Já na época que ele jogava no Atlético Mineiro, se eu não me engano ele tá no futebol da China, não sei onde ele tá. Ele já tava com problemas físicos, ele tinha um problema sério no joelho, que não aguentava jogar os 2 tempos e acabava saindo. Se eu não me engano ele está sem contrato, parece que ele está sendo sondado para alguns times, mas eu creio que não dá. Tem um problema no joelho, parece uma dobradiça. A minha preocupação, o Santos fazendo sondagem com esses jogadores, se isso for realmente verdade, não dá. Agora eu vou falar a minha opinião do que eu acho, que tipo de jogador que tem que vir para o time do Santos. Jogador que tem que vir com o time do Santos, você já consegue ver na cara do jogador quando ele quer vir para cá. Ele abaixa salário, ele entra dentro da realidade do clube. É um jogador que corre, um jogador que... porque o campeonato de hoje, o jogo de hoje é muito dinâmico. Então um jogador que fica só esperando a bola, não corre, é muita marcação, é muito vigor físico. Então, você sabe o Aleph Manga, que você ouviu falar muito, eu prefiro esse jogador, que é novo, que tem uma certa identificação com o Santos, não sei como que está a situação do menino, mas eu vi esse menino jogar algumas vezes lá no futebol do Rio, Volta Redonda, depois agora no Goiás, e hoje achei um jogador interessante. Se fosse para escolher entre Aleph Manga e esses jogadores que eu acabei de mencionar, muito provavelmente eu gostaria que esse jogador viesse, porque o jogador corre. Você percebe que o jogador está fazendo um marketing pessoal, gosta do Santos e tudo mais. O ídolo dele, do Aleph Manga, é o Bruno Henrique, aquele que jogou no Santos. Ele disse que quando ele estava desempregado, ele via muito o Bruno Henrique jogar no Santos. O Bruno Henrique jogava demais no Santos, depois jogou na época que foi campeão da Libertadores lá com o Flamengo pra caramba. Ele falou assim, e se vocês repararem, existe até uma semelhança, não no futebol, tá? Mas eu estou falando de altura, desenvoltura, tem uma passada larga, joga praticamente na mesma posição, fazem gols, que é importante. E eu acho que esse é o jogador, o perfil do jogador que o Santos tem que contratar. Evidentemente que o Rueda, perguntado algumas vezes pelo Ademir Quintino, no canal do YouTube dele, contratações se a gente ia ganhar um presente até o Natal. Ele não garantiu e afirmou que o único contratado era o Bruninho de Oliveira, né? Mas que o Santos vai contratar sim. O Santos vai entrar com um time competitivo. O Santos não vai fazer loucuras, pessoal.
Se o Santos tem que contratar medalhão, o Santos não dá certo com esse tipo de jogador. Essa que é a verdade. O Santos sempre foi o Santos mesclando jogadores experientes com jogadores da base, né? Jogadores, muitos deles desconhecidos, né? Muitos deles desconhecidos. Esse Bruninho vem aí de um time que caiu para a terceira divisão, né? Se eu não me engano foi lá o time da Bahia, o rival do Bahia. E eu não gosto quando o Santos começa a pensar nesses jogadores que não tem nada a ver com o Santos. Quem sou eu para gostar? Mas se a mim fosse perguntado, com certeza não é um jogador que tem um perfil para jogar no Santos. O Santos tem que parar de contratar jogadores que só vêm para o Santos para ganhar dinheiro. O Santos não deve contratar mais esse tipo de jogador. É por isso que o Edu Dracena foi contratado, porque ele tem muitos contatos, um network muito bom, que transa a todos os times do futebol brasileiro e mundial. Foi colocado uma responsabilidade muito grande para o Edu, e ele sabe que o Santos precisa e sabe que o Santos não pode errar. Mas quem dá a cartada final, quem assina e fala assim, ó, tá de acordo com aquilo que a gente quer, é o presidente Andrés Rueda. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações, de repente um ponto de vista meu a respeito das contratações do Santos. E quando você ouvir falar a respeito de contratação, pare, pense, vê se realmente é verdade, que muita coisa se fala por aí e nada se resumiu. Por exemplo, eu fiz até um vídeo, inclusive, aqui no meu canal, falando do Baldman, né, que já estava com pré-contrato, que parecia ser a única certeza que o Santos tinha, quando na verdade não foi essa convicção que eu tive ao perguntar do Andrés Rueda pelo Ademir Quintino se esse jogador já estava acertado em definitivo. Não foi isso que eu senti no semblante dele, na conversa dele, na resposta que ele deu ao torcedor e repórter, jornalista Ademir Quintino. Então, pessoal, tome cuidado com quem as informações que você pega daquilo que está na internet, porque hoje tem muita coisa lá e que não é verdade. Espera um pouquinho mais, o Santos está demorando, porque o Santos não vai fazer loucuras novamente, o Santos não vai fazer exageros financeiros, porque está tentando mexer ao mesmo tempo com as contas, honrar com os compromissos, diminuindo as dívidas, e o Santos tem que fazer esse procedimento correto, sim, para que na próxima temporada cada vez mais o Santos atrai, evidentemente, mais patrocínios, e o Santos vai ter que contratar depois com mais seletividade. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Um abraço, tchau!